Olá, hoje irei falar sobre arritmias. Antes de entrar nas arritmias propriamente ditas, irei fazer algumas considerações sobre o aspecto fisiológico do sistema de condução elétrica do coração. A contração das células do músculo cardíaco para ejetar sangue é ativada por potenciais de ação que perpassam as membranas da célula muscular. O coração se contrai ou bate ritmicamente como resultado de potenciais de ação que gera por conta própria, uma propriedade chamada de autorritmicidade. Há dois tipos especializados de células no músculo cardíaco. O primeiro tipo são as células contráteis, que representam 99% das células do músculo cardíaco e fazem o trabalho mecânico de bombeamento. Essas células operárias normalmente não iniciam potenciais de ação próprios. A segunda opção de células especializadas em contraste, em pequena quantidade, mas extremamente importantes, são as células cardíacas, as células autorrítmicas. Não se contraem, mas são especializadas para iniciar e conduzir os potenciais de ação responsáveis pela contração das células trabalhadoras. Diferentemente das células nervosas e do músculo esquelético, nas quais a membrana permanece em potencial de repouso constante, a não ser que a célula seja estimulada, as células autorrítmicas cardíacas não têm potencial de repouso. Em vez disso, elas exibem atividade de marca-passo, isto é, seu potencial de membrana despolariza ou diminui lentamente entre os potenciais de ação até atingir o limiar. E nesse momento, a membrana dispara ou tem um potencial de ação. A lenta diminuição da membrana de uma célula autorrítmica até seu limiar é chamado de potencial de marca-passo. Por meio de ciclos repetidos de redução e disparo, as células autorrítmicas iniciam ciclicamente potenciais de ação, que então propagam-se pelo coração, ativando os batimentos rítmicos sem qualquer estimulação nervosa. Esta imagem representa o sistema de condução especializada do coração e propagação da excitação. Inicialmente, é importante descrever as estruturas envolvidas na condução elétrica do coração. A primeira estrutura, o nó sinoatrial, ou nó SA, é uma pequena região especializada na parede atrial direita, perto da abertura da veia cava superior. O nó átrio-ventricular, ou nó AV, é um pequeno feixe de células especializadas do músculo cardíaco localizado na base do átrio direito, perto do septo e logo acima da junção dos átrios e ventrículos. A terceira estrutura, que é o feixe de His, também chamado de feixe átrio-ventricular, é um trato de células especializadas que se origina no nó AV e entra no septo interventricular. Ali, ele se divide para formar os ramos esquerdo e direito do feixe que vão até o septo. Fazem uma curva em volta da ponta das câmaras ventriculares e retornam em direção ao átrio, ao longo das paredes externas. E as fibras de Purkinje são pequenas fibras terminais que se estendem do feixe de His e se prolongam por todo o miocárdio ventricular, como pequenos gravetos de um galho de árvore.
É importante destacar a função do nó atrioventricular, que retarda a intensidade do impulso elétrico vindo do nó sinoatrial para permitir total contração dos átrios, enchimento dos ventrículos, até que a etapa de contração ventricular possa ser iniciada. Então, o nó atrioventricular ele permite um total enchimento de sangue por parte dos ventrículos, para a partir daí permitir a passagem do impulso elétrico para o feixe de His. Na segunda imagem, nós observamos que um potencial de ação iniciado no nó atrioventricular, ou melhor, no nó sinusal, ou no nó sinoatrial, ou no marcapasso natural do coração. Esse potencial primeiro se propaga pelos dois átrios. Sua dispersão é facilitada por duas vias de condução atrial especializada. As vias interatrial, de um átrio para outro átrio, e a via internodal, de um nodo para outro nodo. O nó AV é o único ponto no qual o potencial de ação pode se propagar dos átrios aos ventrículos. A partir do nó AV, o potencial de ação se propaga rapidamente pelos ventrículos, acelerando um sistema de condução ventricular especializada que consiste do feixe de His e das fibras de Purkinje. Como essas diversas células autorrítmicas têm taxas diferentes de despolarização, lenta até o limiar, as taxas nas quais são normalmente capazes de gerar potenciais de ação também variam. As células cardíacas com taxa mais rápida de iniciação de potencial de ação estão localizadas no nó sinoatrial. Quando um potencial de ação ocorre em qualquer célula do músculo cardíaco, é propagado para todo o resto do miocárdio, via junções comunicantes e pelo sistema de condução especializado. Portanto, o nó sinoatrial, que normalmente tem a taxa mais rápida de autorritmicidade, de 70 a 80 potenciais de ação por minuto, conduz o restante do coração nessa taxa, e assim é conhecido como marcapasso do coração. Isto é, todo o coração fica excitado, levando as células contráteis a se contraírem e o coração a bater no ritmo ou frequência denominado ou determinado pela autorritmicidade do nó SA, normalmente de 70 a 80 batimentos por minuto. Outros tecidos autorrítmicos não conseguem assumir suas próprias taxas naturalmente mais lentas, porque são ativados pelos potenciais de ação que se originam lá no nó SA, antes de poderem atingir o limiar em seu próprio ritmo mais lento. Diante da formação desses potenciais de ação, ocasionalmente uma área do coração, como a fibra de Purkinje, ela fica excessivamente excitável e se despolariza mais rapidamente do que o nó SA. Essa área anormalmente excitável, chamada de foco ectópico, inicia um potencial de ação prematuro que se propaga por todo o restante do coração antes que o nó SA possa iniciar um potencial de ação normal. Ectópico significa fora de lugar. Um impulso anormal, ocasional de um foco ectópico ventricular, produz uma contração ventricular prematura. Se o foco ectópico continua descarregando a sua taxa mais rápida, a atividade do marcapasso muda
do nó sinoatrial para o foco ectópico. A frequência cardíaca repentinamente fica mais acelerada e continua sua taxa rápida por um período de tempo variável até que o foco ectópico volte ao normal. Tais áreas excessivamente irritáveis podem estar associadas à doença cardíaca orgânica, mas mais frequentemente ocorrem em resposta à ansiedade, falta de sono ou consumo excessivo de cafeína, nicotina e álcool, dando origem assim aos diversos tipos de arritmias. Então, o foco ectópico é quando a frequência cardíaca repentinamente fica mais acelerada e continua esta taxa rápida por um período de tempo variável até que o foco ectópico volte ao normal, alterando assim o ritmo cardíaco normal, originando os distúrbios de condução elétrica do coração. A analogia nesta imagem mostra como o nó sinoatrial conduz o restante do coração em seu próprio ritmo. Suponha que em um trem tenha 100 vagões, 3 deles sendo motores capazes de se mover por conta própria, e outros 97 vagões devem ser puxados. Um motor, que seria o nó sinoatrial, pode viajar a 110 km por hora sozinho. Outro motor, o nó átrio-ventricular, a 80 km por hora. E o último motor, as fibras de Purkinje, a 50 km por hora. Se todos esses vagões forem unidos, o motor que pode viajar a 100 km por hora puxará o restante dos carros nessa velocidade. Os motores que podem viajar a velocidades menores por conta própria serão puxados a uma velocidade mais rápida pelo motor mais rápido e, portanto, não poderão assumir sua velocidade mais lenta enquanto forem levados pelo motor mais rápido. Os outros 97 vagões, que seriam células contráteis não autorrítmicas, não podem se mover por conta própria. Também viajarão à velocidade com a qual o motor mais rápido os puxar. Nessa fileira superior de trem, nós temos a representação da atividade do marcapasso normal. Todo o trem irá a 110 km por hora, frequência cardíaca definida pelo nó sinoatrial, o tecido autorrítmico mais rápido. Na segunda fileira, nós temos a representação da tomada da atividade de marcapasso pelo nó átrio-ventricular, quando o nó sinoatrial não está funcional. Então, o trem seguirá a 80 km por hora. O tecido autorrítmico seguinte, mais rápido, o nó átrio-ventricular, definirá então a frequência cardíaca. Na terceira imagem, observamos a tomada da taxa ventricular pelo tecido autorrítmico ventricular mais lento no bloqueio cardíaco completo. A primeira parte do trem seguirá a 110 km por hora, a última seguirá a 50 km por hora. Os átrios serão levados pelo nó sinoatrial e os ventrículos assumirão seu próprio ritmo, muito mais lento. Na última imagem, nós observamos a tomada de atividades de marcapasso por um foco ectópico. O trem será levado por um foco ectópico que agora vai mais rápido do que o próprio nó sinoatrial. E todo o coração será levado mais rapidamente por um marcapasso anormal. Isto seria a representação das arritmias cardíacas.
Nas arritmias, seja a condução ou a automaticidade elétrica anormal acabam alterando a frequência e o ritmo cardíacos. As arritmias têm gravidade variável, desde leve, assintomáticas e sem necessidade de tratamento, como as arritmias sinusais, na qual a frequência cardíaca aumenta e diminui com a respiração, até a fibrilação ventricular catastrófica, que requer reanimação imediata. Elas são, habitualmente, classificadas de acordo com a sua origem, ventriculares ou supraventriculares. Seus efeitos sobre o débito cardíaco e a pressão arterial, parcialmente influenciados pelo local de origem, determinam o significado clínico da patologia de uma arritmia em específico. As causas mais comuns de arritmias incluem defeitos congênitos, infarto do miocárdio ou isquemia, doenças cardíacas orgânicas, intoxicação medicamentosa, degeneração do tecido conjuntivo, doenças do tecido conjuntivo, desequilíbrio de eletrólitos, hipóxia celular, hipertrofia do músculo cardíaco, desequilíbrios ácido-básicos e estresse emocional. Entretanto, cada arritmia pode ter suas causas específicas. As arritmias podem resultar da alteração de automaticidade, reentrada ou distúrbios de condução que podem causar arritmias cardíacas, como escape de batimentos e condução elétrica anormal. A alteração de automaticidade é resultante da despolarização parcial, que pode aumentar a velocidade intrínseca do nó SA ou dos marcapassos latentes, ou pode induzir marcapassos ectópicos que atingem o limiar e despolarizam. A automaticidade pode ser alterada por drogas como epinefrina, atropina e digoxina, e por condições como acidose, alcalose, hipóxia, infarto do miocárdio, hipocalemia e hipocalcemia. Exemplos de arritmias causadas por alteração de automaticidade incluem fibrilação e flutter atriais, taquicardia supraventricular, complexos prematuros atriais, juncionais e ventriculares, taquicardia e fibrilação ventriculares, e ritmos idioventricular e juncional acelerados. Reentrada, temos exemplo a isquemia ou deformidades que causam o desenvolvimento de um circuito anormal nas fibras condutoras. Apesar de o fluxo corrente ser bloqueado em uma das direções dentro do circuito, o impulso descendente pode seguir em outra direção. Na ocasião em que o impulso completa o circuito, o tecido previamente despolarizado dentro deste não está mais refratário à estimulação, permitindo a reentrada do impulso e a repetição desse ciclo. Condições que aumentam a probabilidade de reentrada incluem hipercalemia, isquemia do miocárdio e utilização de certas drogas antiarrítmicas. A reentrada pode ser responsável por arritmias, como taquicardia supraventricular paroxística, complexos atriais juncionais e ventriculares prematuros e taquicardia ventricular. Um mecanismo de entrada alternativo depende da presença de uma via acessória congênita ligando o átrio e o ventrículo fora da junção AV, por exemplo, em algumas patologias, algumas síndromes. Em relação aos distúrbios de condução, os distúrbios de condução ocorrem quando os impulsos são conduzidos de forma muito rápida ou muito lenta. As causas podem incluir trauma,
intoxicação por drogas, isquemia do miocárdio, infarto do miocárdio e anormalidades eletrolíticas. Os bloqueios AV ocorrem como resultado de distúrbios de condução. Os sinais e sintomas das arritmias resultam de diminuição do débito cardíaco e alteração da perfusão de órgãos, podendo incluir dispneia, hipotensão, tontura, síncope e fraqueza, dor torácica, pele fria e úmida, alteração do nível de consciência e diminuição do débito urinário. As complicações das arritmias podem incluir morte súbita cardíaca, infarto do miocárdio, insuficiência cardíaca e tromboembolismo. Estes exames auxiliam a identificar as arritmias. O eletrocardiograma detecta a arritmia, assim como isquemia e infarto, que podem causar arritmias. Exames de laboratório podem revelar anormalidades de eletrólitos ou ácido-básicas, ou toxicidade por drogas que podem causar arritmias. A monitoração com Holter, monitoração de eventos e registro em alça podem detectar arritmias e avaliar a eficácia do tratamento com drogas durante as atividades diárias do paciente. O teste de esforço ergométrico pode detectar arritmias induzidas pelo exercício. Nessa imagem, temos um outro exame, que é o exame eletrofisiológico, que identifica o mecanismo de uma arritmia e a localização de vias acessórias. Também detecta a eficácia de drogas antiarrítmicas, ablação por radiofrequência e implantação de desfibriladores cardioversores. As correntes elétricas geradas pelo músculo cardíaco durante a despolarização e a repolarização propagam-se para os tecidos em volta do coração e são conduzidas pelos fluidos corporais. Uma pequena parte desta atividade elétrica chega à superfície corporal, onde pode ser detectada com o uso de eletrodos de registro. O registro produzido é um eletrocardiograma, ou ECG. Pode ser também utilizada a abreviação EKG, que também é frequentemente utilizada, da palavra grega cardia, em vez da grafia latina com C, cardia, que significa coração. É importante lembrar 3 pontos ao considerar o que representa um eletrocardiograma. Um eletrocardiograma é um registro daquela parte da atividade elétrica presentes nos fluidos corporais que atinge a superfície corporal vinda dos impulsos cardíacos. Não há um registro direto da atividade elétrica real do coração. O eletrocardiograma é um registro complexo que representa a difusão geral de atividade por todo o coração durante a despolarização e a repolarização. Não é um registro de um único potencial de ação em uma única célula em um único momento. O registro representa diferenças na voltagem detectada por eletrodos em 2 pontos distintos na superfície corporal, não o potencial real. Por exemplo, o eletrocardiograma não registra nenhum potencial quando o músculo ventricular está completamente despolarizado ou completamente repolarizado. Os 2 eletrodos veriam o mesmo potencial, portanto, nenhuma diferença de potencial entre os 2 eletrodos seria registrada. Para
fornecer comparações padrão, os registros de eletrocardiograma consistem rotineiramente de 12 sistemas de eletrodos convencionais ou derivações. Quando um aparelho de eletrocardiograma está conectado entre eletrodos de um registro em 2 pontos do corpo, a organização específica de cada par de conexões é chamada de derivação. Cada uma das 12 derivações diferentes registra atividade elétrica no coração em diferentes locais. 6 organizações elétricas diferentes nos membros e 6 derivações no peito, em vários locais em volta do coração. Cada derivação dos membros se registra a partir de um ângulo diferente, de modo que cada uma delas representa uma vista diferente da mesma atividade elétrica, como se fossem várias câmeras fotográficas tirando foto de um mesmo ponto. O eletrocardiograma registra a mesma atividade elétrica cardíaca em cada derivação. As ondas parecem diferentes nas diversas derivações porque esta atividade elétrica é registrada em posições diferentes. É importante destacar que a atividade elétrica nunca muda, mas os pares de eletrodos são diferentes para cada derivação e, desse modo, o traçado se modifica ligeiramente em cada derivação quando alteramos o ângulo de onde se registra a atividade cardíaca. Tenha em mente o fator de que a onda de despolarização é uma onda progressiva de cargas positivas descendo para o interior das células miocárdicas. Se a despolarização se mover na direção de um eletrodo explorador positivo, resultará numa deflexão positiva para cima, para aquela determinada derivação. É importante que você visualize bem o cruzamento dessas derivações. Nessa imagem do carro, temos várias posições. Visualizamos o carro sobre várias posições. Se você observar esse tipo de objeto de 6 pontos diferentes de referência, poderá ainda assim reconhecer o carro. É basicamente este princípio que é aplicado pelo eletrocardiograma. Observar por 6 ângulos é melhor do que 1. Assim, o controle da atividade elétrica cardíaca a partir de 6 ângulos diferentes nos dá uma perspectiva muito maior. Para a obtenção das derivações dos membros periféricas, as derivações periféricas, colocam-se os eletrodos sobre os braços direito e esquerdo e sobre a perna esquerda, o que vai formar um triângulo conhecido como triângulo de Einthoven. No braço direito será posicionado o eletrodo R na cor vermelha. No braço esquerdo será posicionado o eletrodo L na cor amarela. Na perna esquerda será posicionado o eletrodo F na cor verde. E na perna direita será posicionado o eletrodo N na cor preta. Se o paciente tiver um membro amputado, o eletrodo correspondente será colocado no coto do membro, ou, na sua falta, na região mais próxima do tronco, sejam nos ombros ou na região abdominal inferior. Nessa imagem, observamos o triângulo de Einthoven. Podemos obter as derivações periféricas colocando os eletrodos nos braços direito e esquerdo
e na perna esquerda. A colocação desses eletrodos forma um triângulo. Historicamente, o eletrocardiograma foi registrado mediante a colocação de eletrodos exploradores nessas três regiões. Para obter as 6 derivações torácicas, também chamadas de derivações precordiais, coloca-se um eletrodo positivo em 6 diferentes posições ao redor do tórax, na região precordial. Registram-se as 6 derivações precordiais a partir de 6 posições diferentes sobre o tórax. Em todas as derivações precordiais, considera-se positivo o eletrodo explorador colocado sobre o tórax. Este eletrodo é uma ventosa que se desloca para uma posição diferente sobre o tórax para cada derivação precordial. As derivações precordiais, numeradas de V1 a V6, se movem sucessivamente do lado direito para o lado esquerdo do paciente. Observe como as derivações precordiais cobrem o coração na sua posição anatômica dentro do tórax. As derivações V1 e V2 estão sobre o lado direito do coração, ao passo que V5 e V6 ficam sobre o lado esquerdo do coração. As derivações V1 e V2 chamam-se derivações precordiais direitas. As derivações V3 e V4 localizam-se sobre o septo interventricular. As duas derivações sobre o lado esquerdo do coração são V5 e V6 e chamam-se derivações precordiais esquerdas. Aqui faço a associação da visualização de determinadas áreas cardíacas e as suas correspondentes derivações. A informação registrada no eletrocardiograma representa impulsos elétricos do coração. Os impulsos elétricos representam várias etapas da estimulação cardíaca. Quando se estimula o músculo cardíaco eletricamente, ele se contrai. No estado de repouso, as células do coração estão polarizadas e o interior das células se acha negativamente carregado. O interior das células miocárdicas, que no geral está carregado negativamente, se torna carregado positivamente quando se estimulam as células a contrair-se. Essa estimulação elétrica se denomina despolarização, fazendo as células cardíacas contraírem-se. Quando a onda positiva de despolarização dentro das células cardíacas se move em direção a um eletrodo positivo na pele, registra-se sobre o ECG uma deflexão positiva para cima. Uma onda antecipada de despolarização pode ser considerada uma onda móvel de cargas positivas. Quando essa onda de cargas positivas está se movendo em direção a um eletrodo positivo na pele, há o registro simultâneo de deflexão para cima no ECG. Se houver uma onda para cima de despolarização no eletrocardiograma, significa que nesse momento há estímulo de despolarização se movendo em direção ao eletrodo positivo cutâneo. O oposto também é utilizado para definir as deflexões negativas, ou seja, todo o traçado que se encontra abaixo dessa linha isoelétrica. Então, tudo que está abaixo da linha isoelétrica é uma deflexão negativa.
A onda de despolarização movendo-se em direção aos átrios pode ser captada pelos exploradores sensitivos cutâneos. Essa estimulação atrial é registrada como onda P. A onda P representa, eletricamente, despolarização, representa estimulação atrial. O impulso elétrico que se difunde pelos átrios produz a onda P no eletrocardiograma. A onda de despolarização movendo-se em direção aos átrios pode ser captada pelos exploradores sensitivos cutâneos, registrada como onda P. A linha PR está associada com a passagem do impulso alcançando o nódulo AV, permitindo que o sangue entre nos ventrículos. Esta onda estimuladora de despolarização acaba por atingir o nódulo átrio-ventricular, formando a linha PR. Após a passagem do estímulo elétrico pelo nódulo atrioventricular, inicia-se a passagem do impulso elétrico que desce pelo feixe de His para os seus ramos. Esse estímulo passa do nódulo AV para o feixe de His em direção aos ramos direito e esquerdo. À medida que o estímulo se propaga a partir do nódulo AV, inicia-se a despolarização ventricular, formando, a seguir, o complexo QRS. O complexo QRS representa o impulso elétrico que caminha do feixe de His, pelos ramos direito e esquerdo, até as fibras de Purkinje e as células miocárdicas. Registra-se o complexo QRS no eletrocardiograma à medida que o estímulo passa do nódulo atrioventricular para o sistema de condução ventricular, terminando nas células miocárdicas ventriculares. O complexo QRS, portanto, representa a atividade elétrica de estimulação dos ventrículos. Especificamente em relação à onda Q do complexo QRS, é a primeira deflexão para baixo, ou seja, negativa, do complexo QRS. A onda Q é uma onda que se move para baixo no traçado. A onda Q, quando presente, ocorre no início do complexo QRS e é a primeira deflexão para baixo do complexo. A onda Q, dirigida para baixo, é seguida por uma onda R, dirigida para cima. Onda Q, no círculo, que é a deflexão negativa, seguida de uma subida, uma deflexão positiva, que é a formação da onda R. A onda R se dirige para cima, é seguida de uma onda S que se dirige para baixo. Este complexo QRS inteiro representa a atividade elétrica de contração ventricular. Em relação ao segmento ST, refere-se a uma pausa após o complexo QRS, aparecendo a seguir a onda T. Existe uma pausa após o complexo QRS, e essa pausa é o segmento ST. Este segmento ST, que é simplesmente a parte horizontal da linha de base entre o complexo QRS e a onda T, tem grande
importância. A onda T segue a pausa. A onda T representa a repolarização dos ventrículos, que podem ser novamente estimulados. A onda T representa a repolarização ventricular. A repolarização ocorre de tal modo que as células podem recuperar a carga negativa dentro de cada célula e, assim, podem ser novamente despolarizadas. Os ventrículos não têm resposta mecânica à repolarização. Trata-se de um fenômeno estritamente elétrico registrado no ECG. Os átrios têm, igualmente, uma onda de repolarização muito pequena que se perde dentro do complexo QRS, não sendo, portanto, habitualmente observada. Diante desses aspectos fisiológicos, desses aspectos eletrofisiológicos, o ciclo cardíaco é representado pela onda P, pelo complexo QRS e pela onda T, isto é, contração atrial, contração ventricular e relaxamento atrial e ventricular. Este ciclo se repete continuamente. No eletrocardiograma normal, observamos a onda P, o complexo QRS e a onda T se repetindo. Nesta imagem, temos a descrição dos elementos do traçado do eletrocardiograma normal. A onda P corresponde à despolarização dos átrios. É a primeira onda do eletrocardiograma normal. Tem forma arredondada, simétrica, de pequena amplitude, menor que 2,5 mm e duração menor que 110 milissegundos. O segmento PR é um segmento de linha de base que conecta a onda P ao complexo QRS. Deve estar no nível da linha de base do traçado. Sua duração é de 0,12 segundos a 0,2 segundos. O intervalo PR, que compreende a distância entre o início da onda P e o final do segmento PR, é o intervalo de tempo medido, como eu falei, entre o início da onda P e o início do complexo QRS. Varia de 0,12 segundos a 0,2 segundos, sendo este maior na bradicardia e menor na taquicardia. O complexo QRS corresponde à despolarização ventricular. É a segunda onda do eletrocardiograma normal. Tem morfologia espiculada e estreita, com duração entre 0,06 segundos e 0,10 segundos, e amplitude variada. A onda Q, primeira deflexão negativa. Onda R, primeira deflexão positiva, e onda S, deflexão negativa que segue R. O segmento ST, ou melhor, essa deflexão negativa que existe no final do complexo QRS e início do segmento ST, corresponde a um ponto J, que é um ponto de junção entre o final do complexo QRS e o início do segmento ST, e se encontra ao nível da linha de base. O segmento ST é o segmento de linha que une QRS à onda T e corresponde à fase final da repolarização ventricular. Sua morfologia é côncava para cima e também deve estar ao nível da linha de base. Duração de 0,10 segundos a 0,15 segundos. A onda T
corresponde à repolarização ventricular. É a terceira onda do eletrocardiograma normal. Onda arredondada e assimétrica, com fase ascendente mais lenta, amplitude variável e menor do que a do complexo QRS, com duração de 0,10 a 0,15 segundos. O intervalo QT corresponde à sístole elétrica total ventricular. O intervalo de tempo medido entre o início do QRS ao final da onda T. Varia inversamente em relação à frequência cardíaca, sendo menor na frequência cardíaca mais rápida e maior na frequência cardíaca mais lenta. A onda U também corresponde à repolarização muscular, principalmente musculatura papilar. É uma onda que geralmente não está presente no traçado do eletrocardiograma. Sua forma é arredondada, de curta duração, com polaridade igual à da onda T, e sua amplitude corresponde de 5 a 25% do total da onda. Vamos dar início aos comportamentos observados no eletrocardiograma. Primeiramente, vamos começar pelo ritmo sinusal normal, que é definido com uma frequência atrial e ventricular entre 60 e 100 batimentos por minuto. Observam-se ondas P e complexos QRS normais e uniformes. As frequências atrial e ventricular são idênticas, com intervalos PR regulares. Uma assistolia, ou melhor, uma arritmia bastante conhecida de filmes, novelas hospitalares, cenas hospitalares, é a assistolia, que corresponde a uma ausência de ritmo ou frequência atrial ou ventricular. Não se observam ondas P, complexos QRS e ondas T. Nesse caso, observamos uma linha isoelétrica. Temos, então, uma parada cardíaca. O tratamento é feito com reanimação, intubação, marca-passo transcutâneo e administração de epinefrina e atropina. A fibrilação atrial, como o próprio nome já diz, acomete os átrios. É causada por uma descarga de focos atriais múltiplos, vários focos ectópicos presentes no átrio. Não há impulso único que despolarize os átrios de maneira completa, e somente por um acaso um impulso atravessa o nódulo AV. Não observamos ondas P reais, mas várias deflexões atriais ectópicas múltiplas. Nessa imagem, observamos que os átrios possuem vários focos ectópicos. Se um impulso elétrico formaria uma onda P, vários focos, vários impulsos elétricos vão formar várias ondas P dentro da outra, dando esse caráter dentilhado, que é o que caracteriza a fibrilação atrial. Já o flutter atrial se origina em foco atrial ectópico e único. As ondas P ocorrem em sucessão rápida e cada uma é idêntica à seguinte. No flutter atrial, o foco ectópico dispara com frequência de 250 a 350 batimentos por minuto. Diferente da fibrilação atrial, no flutter atrial
eu tenho um único foco ectópico que é propagado igualmente por todo o átrio, até surgir um outro impulso elétrico que vai se propagar igualmente, até acontecerem 250 a 350 impulsos elétricos que façam o átrio contrair em apenas um minuto. A representação é a formação de várias ondas P para poder chegar em um complexo QRS. A extrasístole atrial é uma estimulação atrial prematura proveniente de um foco atrial ectópico que produz uma onda P anormal antes do tempo previsto. Então, durante um ciclo cardíaco normal, uma contração atrial prematura acaba formando o que chamamos de extrasístole atrial, uma sístole a mais do átrio prematuramente, como pode ser observado nessa imagem. A fibrilação ventricular é produzida por estímulos de muitos focos ventriculares ectópicos, causando uma contração caótica dos ventrículos. A fibrilação ventricular é facilmente reconhecida pelo seu aspecto totalmente irregular, comprometendo o complexo QRS. O coração não bombeia mais o sangue de maneira correta, evoluindo para uma parada cardíaca. A fibrilação ventricular é uma emergência extrema. Vamos focar no conceito. Muitos focos no ventrículo. Então, temos aqui o ventrículo direito, com vários focos ectópicos. E assim como a fibrilação ventricular, o complexo QRS não tem um traçado próprio. Não temos aí um formato de ondas padrão, que é o que caracteriza a fibrilação ventricular. A fibrilação ventricular, como vocês podem observar, ela faz com que o paciente evolua para uma assistolia, para uma parada cardíaca. O flutter ventricular, ele acontece em função de um foco ventricular ectópico disparado entre 200 e 300 vezes por minuto. Isso significa dizer que eu tenho a formação de vários complexos QRS no traçado do eletrocardiograma. O flutter ventricular ele pode evoluir em arritmias fatais, mortais. Então, tenho um foco ectópico que gera de 200 a 300 impulsos, batimentos, que vão acontecer no ventrículo. 200 a 300 batimentos por minuto em um ventrículo tira completamente o coração do seu funcionamento, do seu ritmo normal. Já que eu tenho um único foco ectópico que se distribui várias vezes por minuto, o complexo QRS ele vai ter um comportamento mais regular em relação à sua amplitude. É importante destacar que o flutter ventricular, que tem esse complexo QRS mais regular, ele pode evoluir para regular, ele pode evoluir para complexo QRS sem um formato regular, ou seja, a fibrilação ventricular, e, consequentemente, levar à parada cardíaca, a assistolia.
A extrasístole ventricular se origina de um foco ectópico no ventrículo. A extrasístole ela ocorre muito precocemente no ciclo, antes do momento em que se espera uma onda P. Na extrasístole ventricular, há uma pausa compensatória após a extrasístole. As extrasístoles ventriculares se originam de um foco ectópico no ventrículo. Um foco ectópico, como nós já sabemos, pode gerar impulso de uma parte de um dos ventrículos. A extrasístole ventricular, comumente conhecida como ESV, se identifica facilmente no traçado eletrocardiográfico. Existe uma contração ventricular prematura e uma pulsação cardíaca associada, semelhante à causada por um complexo QRS. Então, a extrasístole ventricular ectópica, como todas as outras extrasístoles, ocorre muito precocemente no ciclo, antes mesmo do momento em que se espera uma onda P. Em relação aos bloqueios, temos bloqueio SA, bloqueio AV, que se divide em bloqueio de primeiro grau, segundo grau e terceiro grau, bloqueio de ramos. Aqui nós temos o bloqueio SA, que é quando o marcapasso para temporariamente, pelo menos por um ciclo, mas retoma em seguida sua atividade de estimulação. Então, no bloqueio SA, nós observamos a falta de um ou mais ciclos completos que voltam no momento preciso. O nodo sinusal, sino atrial, marcapasso natural do coração, não gera o impulso elétrico, logicamente, não vai formar a onda P complexo QRS e onda T. Isso, então, seria o bloqueio SA. O bloqueio AV, nós observamos a linha PR superior. Nós observamos um aumento da linha PR, caracterizando um bloqueio atrioventricular, ou seja, o impulso ele não está passando ou está demorando para passar desde o final da contração atrial até o início da contração ventricular, uma vez que o nó atrioventricular ele é responsável por diminuir a intensidade do impulso elétrico. Mas se existe um bloqueio, essa demora para o impulso elétrico passar do átrio para o ventrículo, ela é estendida, levando ao aumento da linha PR, o que caracteriza um bloqueio atrioventricular, que pode ser de primeiro grau, segundo grau ou terceiro grau. Então, concluímos as noções gerais sobre eletrocardiograma e arritmias.